Salve nação, saudações rubro-negras, temos aqui um vídeo top galera, sorteio do Super Mundial de Clubes da FIFA, será quinta-feira às 15 horas. Cara, olha só, Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo estarão no sorteio do Mundial de Clubes, Super Mundial de Clubes da FIFA, né? Cara, 3 times do Rio de Janeiro, hein? Flamengo ganhou a Libertadores em 22, Fluminense em 23 e Botafogo em 24. E o Palmeiras ganhou em 21. Então será demais, né, galera? Esse Super Mundial de Clubes será top demais. Quem será que o Flamengo vai pegar, hein? Meu Deus do céu. É quinta-feira, às 15 horas, o sorteio. E vou trazer aqui para vocês também um corte da imprensa enaltecendo o Felipe Luiz. Grande vitória do Flamengo em cima do Internacional de Roger Machado. É isso aí. Já chega deixando o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Os créditos são da ESPN Brasil. Link na descrição como créditos. Vamos lá pro vídeo. Simbora! Elogiável a postura do Flamengo ainda no campeonato, né? O Flamengo venceu a Copa do Brasil, não tirou o pé do campeonato, não. Não terminou, não vai terminar o campeonato mal, não. Tem vencido a maioria das partidas. Quando não vence, quando empata, joga bem. Isso aconteceu em mais de uma ocasião. O time tá a todo vapor. O treinador tá querendo mostrar serviço também, Plirra. Tá começando o seu trabalho, não vai de maneira alguma começando o trabalho, deixar esmorecer. Já deixou bem claro pro grupo o que ele quer. E se não continuar desse jeito... Isso é muito recado de vestiário, Plirra. Então, assim, é legal. O recado que o Felipe Luiz está passando para os jogadores, o quanto é importante para o Flamengo continuar vencendo, lógico, né? Porque você vê, a gente viu o Maracanã lotado. E para ele também. Tem essa, né? Tem essa. Sei lá, 70 mil pessoas, se o cara não correr... Não tem como, né? Essa mudança no comando técnico. Dija, a curiosidade, o Alcaraz ainda não emplacou, né? Tá longe disso, parece afobado em alguns lances, tomando a decisão equivocada. Você acha que é normal ou você tá desconfiado? Assim, eu acho que a cobrança é muito em cima do valor, né? O cara, pelo preço que veio, muito caro. Preço de Europa, né? Preço de Europa. Eu acho que dá pra ter paciência ainda pela idade. É muito jovem, né? A gente vê o cara forte, grande assim, mas ele parece que tem 20 anos, 21 anos, né? Então, assim, talvez acho um pouquinho mais, né? Então tem que ter paciência, porque ele, na minha opinião, ele tem potencial, sim. Ele tem potencial, muita força física, mas às vezes as coisas não acontecem no início, mas tem personalidade. Estava entrando nos jogos, batendo pênalti, que não é fácil você chegar num clube já, como o Flamengo já está batendo pênalti. Então, assim, eu acho que tem que ter paciência, mesmo não acertando em alguns momentos. Mas ainda tem esperança que possa virar um jogador que dê alegrias ao torcedor flamenguista. O Inter que a gente está vendo aí diminuindo, fazendo 2 gols no segundo tempo, né? Venceu o segundo tempo, perdeu o primeiro tempo de 3-0 e fez 2 gols no segundo tempo, diminuindo para 3-2, o segundo gol do Ener Valencia. De empatar, hein? Perderam o gol. Tiveram. Quebrando aí o Flamengo, quebrando uma invencibilidade de 16 jogos do time do Roger Machado. Trabalho fabuloso do Roger neste Brasileirão. Botafogo, o Rio de Janeiro se tornou a cidade com o maior número de participantes no Super Mundial de Clubes da FIFA em 2025. Um feito do tamanho de um país, literalmente, como o México. Vão ser 3 mexicanos no torneio que vai ser disputado entre junho e julho de 2025. Potências como Inglaterra e Espanha, por exemplo, contam com 2 participantes cada. O 4º representante brasileiro é o Palmeiras. A marra carioca, claro, está em alta. Vai do prefeito da cidade, Eduardo Paes, até os torcedores nas ruas. Rio de Janeiro, alvinegro, celebrando aí a grande vitória do Fogão, campeão da Libertadores da América. Aliás, só dá Rio de Janeiro na Libertadores da América, claro que falta um. Cara, é algo inédito para qualquer lugar no mundo. Eu acho que nenhuma outra cidade, assim, teve isso. Pô, Buenos Aires tem muitos times, Londres também, acho que nunca teve isso na Champions, nenhum outro lugar, né? E, pô, acho que vai dar um climazinho gostoso no Mundial, um clima, de Rio de Janeiro, quase um campeonato carioca. Curioso que dia 5 o sorteio, pena do Vasco não tá participando, né? Mas o Rio vai ser muito bem, vai participar muito bem com o Fluminense, Flamengo, com o Botafogo, agora com o Botafogo. E muita expectativa muito alta, né? Ninguém sabe como é que esse novo formato é uma Copa do Mundo, então é a primeira, é inédita, então muito animado. E vamos lá, dia 5 ao sorteio, vamos pra cima. São clubes com características diferentes.
entre o rico e poderoso Flamengo, o novo rico Botafogo e um Fluminense ainda em apuros em 2024. Um super mundial com sotaque esperto, samba no pé, calor e bola na rede. E seguido os campeões continentais, em qual grupo entre os 32 participantes você descobre na quinta, às 15 horas, com transmissão da ESPN. Olha só deu Brasil nos últimos anos da Libertadores, 19 Flamengo, 21 Palmeiras, Flamengo 22, e aí Fluminense 23, Botafogo 24, os últimos 3 títulos da Libertadores são cariocas. O Pedro Henrique Torre falou, já vou reforçar, sorteio do grupo do Mundial de 25, transmissão na ESPN quinta-feira, a partir das 3 horas da tarde. Zupac, é curioso, porque eu me mudei para o Rio em 16, no meio do ano, fiquei lá até o fim de 20. E era um momento que todo debate, quando tinha tela, era assim, Flamengo versus o resto, falando de contexto carioca, né? Quem consegue minimamente se colocar... Era algo que há 7, 8 anos, era impensável o debate ser 3 campeões de Libertadores, em sequência cariocas e diferentes, não o mesmo, e aí num ano que tem o Super Mundial. Eu queria que você falasse um pouquinho puxando essa questão do domínio brasileiro / carioca na Libertadores. Assim, não me lembro de ter dentro do futebol brasileiro uma sequência de títulos estaduais, né? Como a gente teve agora 3 títulos dentro do mesmo estado. Claro que para o futebol carioca como um todo, sem entrar no mérito específico de cada clube, isso é muito bom. Existem as pessoas mais espirituosas que recuperaram aquela fala do Tite do começo do ano, quando ele fala sobre o Campeonato Carioca, que o futebol carioca é o melhor futebol do... O Campeonato Carioca era o melhor campeonato estadual do país. Foi detonado. Não, ele falou que era o mais forte, né? Se eu não estiver enganado. E com razão. Sim. Detonado não, né? Sim, não é para detonar, mas não era uma afirmação tão verídica, porque não é sobre o que define o peso estadual, não é o peso dos grandes, e sim do todo. E o todo do futebol paulista, do Campeonato Paulista, é melhor que o todo. É mais forte como um todo do que o futebol carioca. Mas é um momento histórico para o futebol do Rio de Janeiro como um todo. Agora a gente pode olhar caso a caso. E aí é interessante, porque os 3 clubes que ganham a Libertadores em sequência ganham através de modelos completamente diferentes, de receitas completamente diferentes para chegar a essa conquista, né? O Flamengo obtém a sua conquista, as suas duas, né? Mas a de 22, que as duas, lógico, de maneira mais ampla, através de uma reestruturação que mudou a história do Flamengo, que recolocou o Flamengo em termos de dimensão do tamanho da sua grandeza, do seu potencial de arrecadação. O Flamengo se revolucionou, o Flamengo revolucionou o olhar sobre o investimento no futebol brasileiro e levou o sarrafo lá para o alto. E através da sua própria potência, o Flamengo fez o que fez, faz o que faz e ganhou a primeira Libertadores dessa trinca aí. O Fluminense foi por um outro caminho. O Fluminense não passou por uma reestruturação financeira, sanou suas dívidas, potencializou a receita. O Fluminense gastou mais. O Fluminense montou um belo de um time, contratou um treinador que para mim é muito competente e esteve em um ano iluminado, conseguiu extrair daquele time um futebol lindíssimo, agradável de ver, um time espetacular que não se sustentou para a atual temporada, mas o Fluminense no ano passado era um time espetacular, mas do ponto de vista do clube não foi uma grande revolução do Fluminense, a ponto de hoje o Fluminense reconhecer, assim, em termos de balanço, que estourou alguns limites orçamentários para fazer o que fez na última temporada. E o Botafogo só chegou onde chegou porque virou uma SAF. A gente sabe, se o Botafogo não vira SAF, se o Textor não compra e não faz com a sua equipe o trabalho competente que faz, seria, pelas próprias pernas, no estágio em que estava, seria impossível o Botafogo fazer o que fez. Para o torcedor, e esse é um olhar analítico, para o torcedor pouco importa, porque o torcedor, quando ele chora pelo Botafogo, ele chora pelo Botafogo, não é o Textor é SAF, se é o Assunção, se é o Montenegro, qual o Botafogo que é. O botafoguense ama o Botafogo e é por este clube que ele chora. Mas o olhar analítico é que se não fosse a transformação do clube em SAF, seria impossível o Botafogo viver o que está vivendo. Então, por caminhos diferentes, um mais saudáveis, outros menos saudáveis, um pelas próprias pernas, outro através de investimento de terceiros, é fato que o futebol carioca vive um momento incrível. E ano que vem, o Mundial de Clubes lá nos Estados Unidos vai ser assim, para quem mora no Rio de Janeiro, vai ser uma loucura. Um mês, cada dia um time jogando contra gigantes europeus, é de fato espetacular. E a galera dos outros estados que
corra atrás nesse momento, porque quando se fala em Libertadores, neste momento se fala numa hegemonia do futebol carioca. O Zupac falou essa história do amar o Botafogo. Eu me lembro que na última vez que o Botafogo foi rebaixado, na transmissão, tinha um rapaz com uma faixa que era: eu não amo a Série A, eu amo o Botafogo. Como quem diz, estou com você aonde estiver, e até por isso essa conquista ela é muito bonita. André, eu queria que você falasse desse Mundial com 3 cariocas. Eu tenho pouca coisa a acrescentar ao que o Gustavo disse, né? São histórias diferentes de investimentos e criações de times de futebol muito competentes, né? Eu acho que aí tem uma separação que a gente precisa fazer também para o futuro, que é importante no caso da sustentação dessas equipes como candidatos. Eu não sei se o Fluminense, que teve no ano seguinte ao seu título de Libertadores uma queda de desempenho, problemas com contratações que não foram bem-sucedidas, decidiu trocar o seu treinador, que conduziu o clube ao primeiro título de Libertadores da história, e está terminando o campeonato numa briga inglória, numa briga que ninguém quer participar. É muito ruim você, no ano seguinte, a ganhar o título mais importante do calendário dos clubes brasileiros, você ficar nessa situação em que o Fluminense está no Campeonato Brasileiro. Assim, uma temporada depois, virou o ano e as coisas começaram a meio que desandar no time de futebol, né? Na forma como joga, no rendimento individual. Coletivamente, o Fluminense se perdeu em relação à sua identidade, mesmo antes do Diniz ser demitido. E aí os remendos que são feitos em temporadas que começam mal são os remendos comuns que a gente vê aqui no Brasil, independentemente das ideias e dos perfis dos técnicos e dos times. O Fluminense fez o que indica o manual. Trouxe um treinador para mudar a maneira do time atuar, isso aconteceu e o time está sofrendo, eu acredito que vai escapar, mas está sofrendo no Campeonato Brasileiro. O Flamengo, mal ou bem, eu digo mal ou bem porque desde o final da sua reestruturação e, teoricamente, o auge, que foi 2019, o Flamengo teve temporadas muito abaixo daquilo que deveria, temporadas sem troféu. Sim. Mas é um candidato desde então, sempre. E eu acredito que isso vai acontecer com o Botafogo também. Com o Fluminense já não aconteceu, a não ser que o Fluminense volte no ano que vem a montar uma grande equipe e nos desminta aqui em relação ao que a gente imagina. Eu não creio que o Fluminense será um candidato todos os anos, como o Flamengo é e como eu acho que o Botafogo vai ser. Vamos lá, vamos debater esse jogo agitado, 3-2, jogaço. Foi uma rodada com alguns grandes jogos, a gente já vai falar, mas queria te ouvir sobre Fla 3 e Inter 2. Eu estava aqui pensando se Fla e Inter ou Botafogo e Palmeiras. Qual duelo teve a combinação turno e retorno dos melhores jogos? Porque Flamengo e Inter no turno foi 1-1, mas também foi um tremendo jogo de futebol. E ontem também foi um jogaço e acho que ficou muito claro, ouvindo o Felipe, ouvindo o Roger, 2 ex-laterais esquerdos, né, diga-se. Os canhotos costumam fazer bons trabalhos, sou um deles. Primeiro tempo genial do Flamengo, primeiro tempo fortíssimo do Flamengo e o segundo tempo, de fato, muito bom do Inter. O Inter poderia ter empatado o jogo. O Rossi fez algumas boas intervenções na reta final para salvar o Flamengo de garantir os 3 pontos para o Flamengo, mas acho que diz muito sobre o momento das duas equipes, né? O Felipe Luiz, num recorte menor, mas um trabalho muito legal, né? Muito rapidamente conseguiu construir o Flamengo do jeito que ele queria e me chama muito a atenção como o Flamengo sem bola é um time que pressiona o tempo inteiro, como gera desconforto no adversário o tempo inteiro, nas mãos do Felipe, né? Isso é muito interessante de ver, como rapidamente ele conseguiu construir isso. Então não é só o jogo com bola, a genialidade do Gerson, a ultrapassagem do Wesley, os pontas trabalhando bem, o Léo Ortiz distribuindo o jogo de trás, mas o sem bola do Flamengo me chama até mais atenção em termos evolutivos do que propriamente o com bola. E o Inter do Roger é o grande time do segundo turno, né? O Botafogo é o melhor time do campeonato, o Inter é o grande time do segundo turno, o Corinthians é o grande time do último recorte. Mas o Inter faz um segundo turno espetacular e conseguiu reagir. É isso que me chama a atenção do Inter. Não só os jogos bons que o Inter faz, mas o Inter conseguiu reagir de um 0-3, né, para um 2-3, jogando bem à sua maneira, conseguiu ter a calma para jogar dentro do Maracanã, mesmo tomando ele 3-0. Então, assim, são dois
trabalhos surpreendentes pelo rápido encaixe que tiveram, não pela qualidade de quem os comanda, mas pelo rápido encaixe, e deixam boas perspectivas para o ano que vem. E não por acaso estão entre as melhores equipes da competição, já garantidas, assim como Fortaleza e São Paulo, na fase de grupos da próxima Libertadores da América. Quero te ouvir também, André. Eu espero, Felipe, Gustavo e amigos, que essa derrota do Internacional, depois de uma longa invencibilidade, não sirva porque ela significou a impossibilidade do Inter ganhar o campeonato, não sirva para que as pessoas comecem a criticar o trabalho do Roger porque o Inter não pode mais ser campeão. Como se no dia em que ele chegou ao Internacional, alguém estivesse pensando que dava para o Inter ganhar o Campeonato Brasileiro. Aí seria mais um caso, né, de um treinador vítima do próprio sucesso. É isso. Da própria expectativa que ele criou. Por que se falou que o Inter era um candidato ao título? É porque matematicamente, até esse fim de semana, o Inter poderia ganhar o Campeonato Brasileiro. Mas o percentual era ínfimo, a chance era muito pequena. E o Internacional, com essa derrota, fez um jogo abaixo do que vinha fazendo, abaixo das suas próprias possibilidades, abaixo do potencial que o time dirigido pelo Roger, a partir do momento que encaixou e emendou essa série de partidas sem perder, nos acostumou a ver. O Inter fez um primeiro tempo ruim, melhorou no segundo tempo, concordo com o Gustavo, teve volume, teve futebol para até empatar o jogo, não conseguiu. O empate não seria um resultado incompatível com o que aconteceu em campo, mas o Flamengo mereceu a vitória. E o Roger continua sendo o líder de uma arrancada que pouca gente imaginava que aconteceria, o que dá ao torcedor do Internacional, eu creio, uma ótima perspectiva para o ano que vem. Sob o comando desse técnico, talvez melhorando o elenco, o Inter deu uma subida, num ano que foi dificílimo, enfrentando problemas que nós nem somos capazes de imaginar por causa da tragédia que afetou todos os clubes em Porto Alegre. E o Inter vai terminar o campeonato, muito provavelmente, com uma vaga na fase de grupos da Libertadores do ano que vem. Seguimos aqui falando de times gaúchos, né, para trazer o... Tá aí, galera, separei para vocês aqui estes cortes da imprensa falando do sorteio do Super Mundial de Clubes, quinta-feira, às 15 horas. Não percam, hein? Não sei se farei aqui no canal ao vivo o sorteio do Super Mundial de Clubes, porque tem direitos autorais. De repente farei só um react, né, com convidados, para saber quem serão os adversários do nosso Flamengo no Super Mundial de Clubes em 2025. Galera, vai ser top demais, né? Já estou na expectativa aqui, quinta-feira, às 15 horas. Bem, cara, Gabigol está fora de Criciúma e Flamengo e se prepara para a despedida no Maracanã. Por quê, galera? Ele tem 2 cartões amarelos. Se ele joga contra o Criciúma e leva o terceiro amarelo, ele não terá despedida, né, no Maracanã contra o Vitória, domingo. Então a diretoria do Flamengo, junto com a comissão técnica e jogador, chegaram a um acordo, a essa conclusão. É melhor você não jogar contra o Criciúma, porque se você levar o terceiro amarelo, não terá despedida. E daí? Como que faz? Realmente foi acertada a decisão, porque para o Gabriel Barbosa levar cartão, só basta ele mandar o juiz tomar suco de caju, né, galera? Então, é bem fácil levar um cartão, né? Não precisa nem fazer falta, é só xingar o árbitro, por exemplo. Tá, então será domingo contra o Vitória às 4 da tarde, né? Todos os jogos do Brasileirão, última rodada, serão simultâneos às 16 horas, né? Então será bem bacana aí acompanhar a despedida de Gabriel Barbosa. Fim de uma era, né, galera? Dizer o que desse cara, né? Esse cara aqui nos deu muitas alegrias, né? Se ele nos decepcionou em alguns momentos, é certo isso, ele nos deu mais alegria do que tristeza. Pelo menos para mim, né? Falo por mim. Sou grato ao Gabriel Barbosa por tudo que ele fez e serei sempre grato. Essa é a minha gratidão pelo que ele fez com o Manto Sagrado. Valeu? Tamo juntos, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Saudações, fui!